Meus irmãos da Ibelapa, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso, na meditação que nós vamos propor hoje, vamos estudar Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe que onde quer que você vá, existe um cidadão do reino dos céus e existe também um cidadão, infelizmente, do reino das trevas. Agostinho falava isso, né? Quando ele falava da cidade de Deus e da cidade dos homens. E nós precisamos entender que, de certa forma, nós somos cidadãos de uma pátria, de uma cidade, de um país, de um reino, e nós só nos identificamos com essa pátria, com esse país, com esse reino. Nós só nos realizamos visando essa pátria, sonhando com essa pátria, aspirando essa pátria, esse reino. Venha ao teu reino. O reino de Deus foi profetizado já no Antigo Testamento em vários trechos, mas eu gostaria de citar aqui hoje Daniel capítulo 2, versículo 44. Quando Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, ele fala: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino que nós pedimos, venha ao teu reino, jamais será destruído, nunca será dominado e durará para sempre. E o que é interessante é que Daniel profetizou o reino dos céus, e quando a gente começa a ler o Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, versículo 2, a gente vê João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí você adianta um pouco a leitura, um capítulo seguinte, Jesus Cristo, após o período de tentação no deserto, ele inicia o seu ministério, e a primeira mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Portanto, o reino profetizado chegou. Como disse Jesus Cristo, o reino de Deus já está entre vós. Nós precisamos entender que nós pertencemos a esse reino e esse reino já está entre nós. Mas aparentemente surge um paradoxo. Quando Jesus Cristo estava diante de Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E a gente precisa entender que a palavra mundo no Novo Testamento pode ter conotações diferentes. Por exemplo, quando a gente lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra lá é cosmos. Mas quando a gente lê 1 de João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A palavra lá também é cosmos. E quando a gente chega aqui, o meu reino não é deste mundo, João 18:36, a palavra também é cosmos. Ou seja, 1 de João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, quer dizer, não ameis esse sistema, não ameis essa ordem de coisas, não ameis essa ordem política, não amem essa ordem econômica, não amem esse sistema. Mas, quando Jesus Cristo diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer: o meu reino não está em sintonia e harmonia com esse sistema político, com esse sistema econômico que nós vivemos. Mas o que é interessante é que ele também fala em João 18:36 para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que ele não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. O reino dos céus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. E nós pertencemos a este reino. Esse reino que nós pertencemos faz com que nós aspiremos, desejemos, desde sempre viver, aguardando a nossa realização na pátria celestial. Só que essa pátria, de certa forma, já é uma realidade em nossas vidas. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, versículo 14, o autor da Epístola aos Hebreus diz:
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. E 2 capítulos depois, em Hebreus capítulo 13, versículo 14, o autor diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha que maravilha! Interessante que nesses momentos de pandemia, em que todos os aeroportos estão fechados, todas as fronteiras estão fechadas, de certa forma as pessoas se aquietam. Existem pessoas que estão buscando pátrias, existem pessoas que estão buscando cidadanias em outros países e neste momento elas se aquietaram. Por que essas pessoas estavam buscando nova cidadania, novos países, novos reinos, novos lugares? Talvez porque elas estejam procurando aquilo que o reino de Deus já oferece. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida. É muito mais do que isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Talvez as inquietações desta vida façam com que nós tenhamos essa necessidade de buscar um lugar para que nós alcancemos um lugar de justiça, de paz e de alegria. Mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo já está disponível para aqueles que são cidadãos do reino de Deus. A nossa cidade não é daqui. A nossa cidade está nos céus. Em Filipenses capítulo 3, versículos 19 e 20, a Bíblia diz: quanto a estes, ou seja, os mundanos, os terrenos, o seu destino é a perdição. Por quê? Porque o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, no reino das trevas. Versículo 20, Filipenses 3 e 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus, mas não pense você que nós não já usufruímos dessa cidadania. Pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 23, que nós temos as primícias do Espírito. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo esse trecho da Epístola aos Romanos, ele fala que a natureza fica desejando a manifestação dos filhos de Deus. E ele diz, e nós também, que temos as primícias do Espírito, também temos essas manifestações, esses desejos, Ou seja, nós já manifestamos os primeiros frutos do Espírito Santo. Nós já manifestamos em nossas vidas os primeiros frutos do reino de Deus. Nós já vivemos essa nova realidade. Nós já a antecipamos em nossa vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso quer dizer que justiça, paz e alegria no Espírito Santo é uma realidade na nova criatura salva em Cristo Jesus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É muito mais do que isso, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que o nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos sim de comida e bebida. Mas o reino de Deus não é apenas isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos as primícias do Espírito, ou seja, nós já manifestamos, já vivemos em um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Daí o sentido dessa oração: venha o teu reino, Pai, manifesta poderosamente esse reino em nossas vidas, em minha vida, no poder do Espírito Santo. Eu quero, ó Pai, viver em paz, em justiça, em alegria. Eu quero manifestar a paz que há em Cristo Jesus. Eu quero ser um pacificador, conforme diz Mateus capítulo 5 do Sermão das Bem-aventuranças. Eu quero disseminar a justiça, eu quero promover a equidade, eu quero promover a justiça e a igualdade. E eu quero, Pai, viver na alegria proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Venha o teu reino. Nós, como falei no começo da aula, somos cidadãos do reino de Deus. A gente sabe que, infelizmente, existe também o reino das trevas, né? Agostinho, conforme eu falei, dizia que
existe nesse mundo a cidade de Deus e a cidade dos homens. A palavra cidade aí pode ser vista como reino. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Mas a gente fica alegre, feliz no Espírito Santo quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz que nós fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Esse resgate, pode-se dizer, essa compra, essa redenção feita por Jesus Cristo na cruz, não foi para agradar, não foi para pagar para Satanás, não foi para pagar para o reino das trevas eventual resgate, mas para satisfazer a justiça de Deus. Fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. E como cidadãos do reino dos céus, nós só nos realizamos cumprindo a lei do reino de Deus. A palavra reino de Deus aparece mais em outros evangelhos, né? Porque Mateus gosta de usar a expressão reino dos céus. Esse cidadão se realiza na constituição do reino de Deus. Nós, cidadãos dos céus, só nos realizamos cumprindo essa lei, essa constituição do reino de Deus, que está descrita lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, né? Nós somos, pelo poder do Espírito Santo, pobres de espírito, nós lamentamos, nós choramos quando nós vemos pessoas que precisam de nossa compaixão, nós agimos com mansidão, nós temos fome e sede de justiça, somos misericordiosos, tudo isso no poder do Espírito Santo. Mas Mateus capítulo 6, versículo 10 também diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, cumpra a tua vontade do jeito que ela é feita no céu, aqui também na terra. Quando a gente lê Salmos 103, versículos 20 e 21, o salmista diz: bendigam ao Senhor vós, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vós, seus servos, que cumprem a sua vontade. Olha, como é que a gente bendiz ao Senhor? Nós devemos bendizer ao Senhor como os anjos poderosos. Anjos, serafins, querubins, são seres poderosos que bendizem ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Pai, cumpra a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, cumpra a tua vontade na minha vida, do jeito que anjos e exércitos poderosos a cumprem nos céus. E interessante que o próprio Jesus Cristo se sujeitou à vontade do Pai no momento mais dramático antes da sua morte, quando ele estava no jardim do Getsemane. Ele orou 2 vezes, né? Mateus capítulo 26, versículo 39. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele fez uma pausa, foi procurar os discípulos estavam dormindo, acordou os discípulos e no versículo 42 ele se retira outra vez para orar. E na segunda vez: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Por que é que a gente não aprende isso por que é que a gente não deixa de lado aquelas orações tolas do tipo: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Deixemos de lado tais orações. Oremos para que o Senhor cumpra a sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a orar nesse sentido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.